A Listeria monocytogenes é um dos micro-organismos patogênicos mais importantes associado a alimentos. É um bacilo gram-positivo, não formador de esporos e anaeróbio facultativo. É móvel devido a flagelos peritríqueos, apresentando movimentos característicos denominado tombamento, movimento esse que auxilia na sua identificação. Este micro-organismo apresenta também reação positiva para a catalase e negativa para a oxidase. A Listeria apresenta um crescimento na faixa de 2,5 a 44 graus, embora existam relatos sobre o crescimento a 0 grau. Este micro-organismo também suporta repetidos congelamentos e descongelamentos. A pesquisa de Listeria visa detectar a presença ou a ausência da mesma no alimento, conforme a Instrução Normativa número 62 do ano de 2013. E os materiais necessários para a realização da técnica são os meios de cultura Listeria enrichment proof, caldo Fraser, agar Oxford, agar soja triptona com 0,6% de extrato de levedura, agar sangue de cavalo, agar púrpura de bromocresol e agar motilidade. Os açúcares raminose, dextrose, xilose e manitol. As vidrarias estéreis, como placas de Petri, pipetas, alças e arames. O homogeneizador Stomacher e estufas com temperaturas de 25, 30 e 35 graus. Dando início ao procedimento, a primeira etapa é o pré-enriquecimento, onde são retirados pedaços representativos da amostra e colocados em sacos plásticos estéreis, de forma asséptica até atingir 25 gramas. Em seguida, é adicionado 225 ml de caldo lebe. A amostra, então, é transferida ao homogeneizador, onde é mantida por 2 minutos. Após a homogeneização, a amostra é colocada em um frasco e, em seguida, é levada à estufa, onde permanece por 24 horas a 30 graus. A segunda etapa é o enriquecimento seletivo, onde é transferido 0,1 ml do caldo lebe para um tubo contendo 9,9 ml do caldo Fraser. O tubo, então, é colocado na estufa a 35 graus por um período de 24 a 48 horas. A terceira etapa é o plaqueamento seletivo diferencial, onde com uma alça é semeado o conteúdo do caldo Fraser escurecido na placa de agar Oxford, de modo a obter colônias isoladas. Em seguida, a placa é incubada a 35 graus por um período de 24 a 48 horas. Após este período, as colônias suspeitas se apresentarão negras, com o centro côncavo e halo negro. A quarta etapa é a purificação da colônia, onde o centro das colônias são tocados com a alça e semeados em placa TSA. A placa TSA é incubada a 35 graus por 24 horas.
Ao examinar a placa, sob luz transmitida, busca-se colônias verdes azuladas e ou com aspectos de vidro moído. A próxima etapa é a confirmação bioquímica. Nessa etapa, vamos selecionar pelo menos 5 colônias típicas de cada placa para a confirmação. Deve-se estriar cada colônia em uma placa de agar TSA para purificação. Essas placas serão incubadas a 30 graus de 24 a 48 horas. Deve-se observar as colônias usando uma fonte forte de luz branca na parte inferior das placas, posicionadas em ângulo de 45 graus em relação à fonte de luz. Seleciona-se uma colônia azulada típica, bem isolada, para a realização das provas de confirmação. Com a agulha, iremos tocar o centro da colônia suspeita e semear, por picada, o agar-sangue, o meio para teste de motilidade e a superfície de um tubo de TSA, em bisel. Incubar o teste de motilidade a 25 graus por 7 dias e o agar-sangue e o tubo de TSA a 35 graus por 24 horas. A confirmação bioquímica pode ser realizada através do teste da catalase, da coloração Gram, teste de motilidade, o teste de verificação de hemólise, o teste de fermentação de dextrose, xilose, raminose, manitol, maltose e hidrólise da esculina. O teste da catalase é realizado a partir dos tubos de TSA. Transfere-se uma alçada da cultura para uma lâmina de microscopia. Se cobre com uma gota de peróxido de hidrogênio a 3% e observa-se a ocorrência de borbulhamento imediato, caracterizando resultado positivo, ou o não borbulhamento, caracterizando o resultado negativo, sendo as cepas de Listeria catalase positivas. A coloração de Gram é realizada a partir dos tubos de TSA, onde se prepara um esfregaço e submete-se à coloração de Gram. Todas as espécies de Listeria são bastonetes curtos, gram-positivos. O teste de motilidade é realizado a partir dos tubos de TSB, onde inocula-se cada cultura suspeita em tubos de agar sulfeto indol motilidade, por picada no centro do meio de cultura, até uma distância a 1 cm do fundo. Incuba-se os tubos a 25 graus por 7 dias. As cepas de Listeria são móveis e desenvolvem uma zona de migração típica, espalhando-se na parte superior do meio e mantendo-se restritas à picada no fundo do tubo. Esse tipo de migração produz uma massa de crescimento característica, lembrando um guarda-chuva. Alternativamente, podemos observar a motilidade ao microscópio, em montagem úmida. Em uma lâmina de vidro, podemos emulsionar uma alçada com um inóculo pesado da cultura em uma gota de solução salina a 0,85%. Cobrir com uma lamínula e observar imediatamente sobre a imersão. As cepas de Listeria possuem motilidade rotacional. O teste de verificação de hemólise se caracteriza pela demarcação de 20 a 25 setores no fundo de uma placa de agar-sangue, número 2, suplementado com sangue de carneiro, com uma caneta vidrográfica. A partir dos tubos de TSA, inocula-se cada uma das culturas suspeitas em um dos setores demarcados. A inoculação
deve ser feita tocando levemente a superfície do meio, sem picar. A placa deve ser incubada a 35 graus, de 24 a 48 horas, e observar a formação de um halo transparente de hemólise ao redor das colônias. As cepas de Listeria monocytogenes formam halos discretos que não se estendem muito para fora da região da colônia, enquanto a Listeria aiva-9 forma halos grandes e bem definidos. A Listeria inócua não apresenta hemólise. O teste de fermentação da dextrose, da xilose, da raminose, do manitol, da maltose e a hidrólise da esculina se caracterizam a partir dos tubos de TSB, onde inocula-se uma alçada de cada cultura em tubos de caldo púrpura, base suplementado com 0,5% do carboidrato a ser testado. As amostras devem ser incubadas a 35 graus durante 7 dias e observadas diariamente para ver se ocorre a produção de ácido, que causará a alteração da cor do meio de púrpura para amarelo, ou a produção de gás. Uma cepa de Listeria produz gás a partir desses compostos de carbono, e todas fermentam a dextrose e a maltose, e hidrolisam a esculina. A Listeria monocytogenes também fermenta a raminose, mas não fermenta a xilose e o manitol.